Olá e bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. Todo mundo conhece o nosso querido piloto Poe Dameron, mas será que a gente conhece ele de verdade? Uma das coisas que foi revelada durante o The Rise of Skywalker é que Poe Dameron teve um passado obscuro, ele foi Spice Runner aparentemente. E essa informação não caiu muito bem com alguns dos fãs, porque afinal de contas Poe Dameron tem o seu passado bastante tratado até no material expandido. Ele tem uma HQ que é inteiramente sobre ele e sobre o Black Squadron, ele tem livros e outras coisas, mas vamos esperar, vai sair um livro agora no final do ano, mais pra frente um pouquinho, não no final do ano necessariamente, que vai contar essa história de um Poe Dameron Spice Runner, então vamos ver qual é. Mas eu tô aqui hoje pra falar sobre a HQ do Poe Dameron. Ela tem 31 edições, né, fechou o arco com 31... Eu não sei se fala edições, publicações, volumes. Volume normalmente eu uso pra falar daquelas mais grossinhas que tem várias em uma só. Mas enfim, fechou o arco com 31 publicações. E é uma HQ que é muito interessante para quem quer entender melhor como é o contexto dessa era da resistência, como é que a galáxia está sobrevivendo a esse momento conturbado do surgimento de um potencial novo império e como é que essa pseudo-rebelião chamada de resistência está lidando com isso. Embora, assim como a carreira de Poe Dameron na resistência, a HQ como um todo tenha altos e baixos, o arco que começa a partir de mais ou menos o volume 20 é um arco muito bacana, ele evolui bastante na direção do momento histórico que a gente estava passando quando eles foram lançados, que era o momento do episódio 8, né? Então, pouco depois do episódio 7, conecta bastante com a situação da galáxia após o episódio 8 e é muito interessante de ler. Mas, para não entrar muito em território de spoiler, só um pouquinho, eu vou falar de algumas das aparições que eu achei mais bacanas nessa HQ. Um dos personagens mais curiosos que eu conheci lendo as HQs de Star Wars agora no canon se chama Gracchus the Hutt, ou Gracchus o Hutt. Ele é, como o nome já diz, um Hutt, só que ele não é um Hutt daqueles que a gente está acostumado a pensar, aquela lesma gosmenta que, tipo, provavelmente não se locomove sozinho direito e tal. O Gracchus, na verdade, é um Hutt todo sarado e ele tem tipo umas pernas de aranha que transportam ele e o cara é colecionador de artefatos Jedi. A gente conhece ele na HQ de Star Wars, mas ele volta depois na HQ do Poe Dameron, não tão sarado assim, porque afinal de contas ele foi preso por ter essa coleção de artefatos Jedi e ele está lá encarcerado há muito tempo. Mas ele, diferentemente dos nossos prisioneiros humanos, não usa esse tempo pra ficar malhado, né? Porque isso é um clichê de todo filme de prisão. O cara vai preso, volta um monstro. O Gracchus já era monstro quando foi preso, então ele só virou uma lesma mesmo. E o que é mais interessante do Gracchus, o Hutt, é que ele acaba virando um aliado pouco esperado da resistência. Pra você ver o nível de desespero da resistência. O personagem que foi desenvolvido nessa HQ chama Agente Terex. Ele é um desertor da Batalha de Jakku que virou um chefão do crime e depois se aliou à Primeira Ordem, porque ele, na verdade, apesar de ser um desertor, ele era um fã e um crente fiel da mentalidade do Império e do modelo de governo que o Império propunha. Então, quando ele vê a Primeira Ordem surgir, ele acha que é exatamente aquilo que eles propunham. Eles vão ser o novo Império, eles são um novo governo fundado nas mesmas premissas do Império. Acontece que aos poucos ele vai percebendo que a Primeira Ordem nunca vai chegar aos pés do antigo Império e ele resolve simplesmente voltar a desertar, voltar para sua vida do crime e aí ele vira uma dor de cabeça não só para a Resistência, mas também para a Primeira Ordem. É um agente que, assim, a aparência dele é daquele vilão tradicional, magrelo, com um bigodinho fininho, com cara de cafajeste, mas é um personagem muito interessante. Uma última aparição que a gente tem nas HQs do Poe Dameron, em uma HQ, na verdade, só em específico, não sei se isso é um spoiler, se for um spoiler, bom, já era. Mas a gente tem o retorno do Mr. Bones. O Mr. Bones é um personagem criado na trilogia Marcas da Guerra e ele é um Battle Droid daquele B1, né, que tem a carinha de pato assim, magricelinho, só que ele foi
modificado pelo Tamin Wexley, ou Snap Wexley, que é o personagem do Greg Gunberg, aquele piloto mais gordinho que é amigo do Poe Dameron. E ele pintou esse droid e, enfim, decorou o droid com outros elementos, inclusive ossos, e treinou esse droid, ou programou esse droid para ele ser voltado para praticar violência e para proteger a ele, Tamin, porque ele se metia em um monte de confusão quando ele era novinho. E aí, enfim, ele tem lá o seu desfecho na trilogia Marcas da Guerra e ele volta na HQ do Poe Dameron, o que foi um presente para quem, como eu, é fã desse droid profundamente violento. Eu recomendo fortemente a leitura dessa HQ para quem queira entender o cenário da Era da Resistência. Já tem publicação aqui no Brasil pela Panini, não sei se do arco inteiro, porque, enfim, às vezes essas coisas demoram um pouquinho, mas é uma super oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre o nosso misterioso piloto, que aparentemente teve um passado obscuro, como todo bom piloto em Star Wars. Se você gostou desse vídeo, se você ficou interessado em saber um pouco mais sobre a história do Poe Dameron, não deixa de comentar aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo e até a próxima. Que a força esteja com você. Nádia do futuro aqui. Tô editando o vídeo do Poe Dameron e eu me liguei que eu esqueci de dizer que o autor dessa HQ é o Charles Soule, que é um dos meus autores de HQs de Star Wars favorito. Ele escreveu o The Rise of Kylo Ren, que é brilhante. Se você não teve acesso ainda ao The Rise of Kylo Ren e você é fã do Kylo Ren ou do Ben Solo, você precisa ler essa HQ. Eu vou falar dela logo mais ao longo do mês, mas já fica aqui o alerta de que você tem que dar o seu jeito de comprar essa história, porque ela é muito boa e explica muito sobre a origem do Kylo Ren, a queda de Ben Solo. Eu chorei lendo a HQ várias vezes, eu chorei vendo Rise of Skywalker por causa da HQ, enfim. E essa é a minha doguinha, Trixie. E eu só precisava mesmo corrigir esse ato falho de não mencionar o Charles Soule, que é um gênio no que diz respeito a Star Wars. Então, fica aí o shout-out pro Charles Soule.